pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao O Agro Conta, o videocast que conecta você às principais novidades do agronegócio. Eu sou Cícero Bittencourt, estou aqui no Show Rural Copavel 2025, mais especificamente no Estúdio Sicredi. Você sabia que de julho a novembro de 2024, o Sicredi liberou mais de 7,8 bilhões de reais em crédito agropecuário? Esse número reforça o compromisso da instituição com o produtor rural e também com a região oeste do Paraná. No episódio de hoje, vamos ampliar um pouquinho mais o olhar e o impacto do Sicredi não só no agronegócio, mas também na economia nacional como um todo. Para isso, vou conversar hoje com o Gustavo, do Sicredi, que vai passar para a gente um pouco mais de informações para compartilhar a trajetória dessa instituição financeira que se transformou num dos grandes pilares do agro no Brasil. Seja muito bem-vindo ao Agro Conta, Gustavo. Prazer, Cícero. Obrigado. Gustavo, para a gente começar a nossa conversa, o Sicredi tem mais de 120 anos de história, né? Uma longa trajetória, e ele carrega um legado de ser a primeira instituição financeira cooperativa do nosso país. Queria que você contasse um pouquinho para a gente um pouco mais dessa trajetória e também como que o cooperativismo está diretamente relacionado ao fortalecimento do agronegócio no nosso país. Perfeito. Uma instituição longeva, né? 120 anos é muito tempo. Nós nascemos com uma pequena cooperativa no interior do Rio Grande do Sul, no município de Nova Petrópolis, e depois a gente se expandiu, várias cooperativas na região sul, Rio Grande do Sul, depois Paraná, Santa Catarina, e seguimos bastante aí a expansão da fronteira agrícola brasileira. Hoje nós estamos presentes em todos os estados brasileiros, com mais de 2.800 agências e uma ligação muito forte com o agro. E por que dessa ligação tão forte, né? A gente pensar nos municípios, vários municípios do interior, as pessoas se uniram, obviamente, para montar uma instituição para se atenderem, né? Para terem condições melhores, obviamente, de financiamento, produtos e soluções. E não é diferente quando a gente fala em produção agrícola. Então, o nosso DNA está muito ligado à produção agrícola brasileira. Nossa base de associados, os 8 milhões e meio de associados que a gente tem uma participação relevante muito grande de produtores, tanto de pequeno, médio e grande porte, presentes em todo o Brasil e muito próximos da nossa atividade. Então, esse é o nosso DNA, esse é o nosso propósito e essa é a razão da gente estar presente em todas as feiras, não menos importante aqui, uma feira tão bonita e bacana como a Show Rural Copavel. A gente sabe, Gustavo, que o crédito é um dos principais pilares fundamentais hoje do Sicredi, mas também que a instituição oferece outras soluções financeiras para o produtor rural. A gente tem o caso, por exemplo, dos seguros, dos consórcios também. Como é que você vê que essas soluções complementam a instituição, o próprio Sicredi, e permitem que o Sicredi ajude o produtor não só a planejar, mas também proteger e expandir o seu negócio? Se a gente pensar na atividade agrícola, de uma forma geral, é uma atividade intensiva em capital, mesmo que cada produtor tenha a sua propriedade. Quando ele precisa fazer o plantio, ele vai precisar de muitos equipamentos, ele gasta muito, né, um volume muito grande para produzir. Então, e para gastar muito, ele precisa tanto do crédito, como ele precisa se proteger para intempéries, por exemplo, climáticas, como muitas vezes ele vai estar ali produzindo dentro do dia a dia e ele pode ao longo do tempo se planejar para ter soluções melhores. Só para ter uma ideia, hoje a gente tem um total de financiamentos de crédito, olhando a nível de Brasil, 250 bilhões de carteira. Desses 250, 100 bilhões são dedicados exclusivamente ao agro dentro da porteira, para o produtor rural que está lá dentro da propriedade, gerando essa produção, enfim, fazendo esse esforço a céu aberto que a gente brinca sempre, né? E para fazer esse esforço, ele vai ter vários tipos de financiamento, seja máquina, no seu aviário, na sua produção, sementes, insumos, mas ele às vezes vai fazer um planejamento para trocar a máquina, então o Sicredi também, além do próprio crédito, que ele pode ter essa necessidade imediata, tem uma carteira de consórcio bastante relevante, da casa de 50 bilhões de reais, 46, 47 bilhões. Ele precisa se proteger, então quando ele troca energia, por exemplo, usa energia solar, a placa solar está exposta ao sol, à chuva, ao vento, então ele também faz seguros e uma série de outras soluções de pagamentos que são importantes para a vida do produtor, para a vida desse associado que precisa no dia a dia transacionar. O Sicredi está sempre presente lá oferecendo soluções muito além do crédito e é o que a gente veio oferecer inclusive na feira aqui nesse momento, quando o produtor vem muito forte olhar as inovações, tecnologias em busca desse atendimento. Muito legal, você passou alguns números, o Sicredi também é líder, né, nos repasses e alcançou em 2024 uma marca que é incrível, né, 30 bilhões de reais
na carteira de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, o BNDES, em âmbito nacional. Cerca de 33%, tem anotado aqui os números, dos limites compõem essa carteira são de linhas de programa de fortalecimento da agricultura familiar, o famoso PRONAF. Como é que você vê que essa força tão grande voltada para a agricultura familiar, para o pequeno produtor, diz sobre a instituição, sobre o Sicredi e também como que isso impacta a nossa economia? A agricultura familiar é a cara da nossa instituição, é a nossa maior base de todo o crédito que a gente faz por agro, daqueles 100 bilhões que eu comentei, são mais de, se a gente olhar por ano, por safra, são mais de 200 mil operações. Dessas operações, pelo menos 70% são para a agricultura familiar. A parceria com o BNDES, por exemplo, é super importante, são mais de 25 anos forte de parceria para atingir esse número de 30 bilhões e tipicamente em investimentos, investimentos de médio e de longo prazo, quando o produtor precisa de um ciclo maior, obviamente de investimentos mais longos para trocar máquinas, para comprar equipamentos, para estruturar a sua propriedade. O BNDES dedica muito esforço e muitos recursos para esse perfil, para o produtor pequeno, que é quem tem a maior necessidade, tem menos acesso ao mercado de capitais e em outras formas. Então essas linhas para nós são muito relevantes. Aí consta 33% para a agricultura familiar. Se a gente pensar, tem outros 30%, por exemplo, focados só em economia verde, que a gente chama do crédito verde como um todo, da taxonomia verde. E é isso que ajuda a gente a apoiar o produtor, né, em parceria, para que ele não só troque equipamentos, não só ele melhore a qualidade de vida, não só ele produza mais, mas também faça isso com muita sustentabilidade, com muita consciência, obviamente ajudando na preservação. Então, são números que a gente fica muito feliz. No ano passado a gente foi líder, né, no desembolso dentro do Plano Safra, para as linhas, obviamente, para o próprio produtor. E nesse ano a gente tem uma expectativa grande, dado o crescimento elevado que a gente teve nessa parcela de investimentos, de atingir novamente essa liderança. Então estou dando um spoiler aqui de algo que é a nossa expectativa, vamos ver como é que isso flui. E essa liderança é feita atendendo claramente produtores, na maior parte, produtores de pequeno porte, agricultura familiar, quem mais necessita desse apoio. Falamos bastante, né, de produtos, serviços, mas a gente sabe que a instituição, o Sicredi, ele se baseia no cooperativismo, né, que vai muito além dessa troca direta de serviços e produtos. Queria que você falasse um pouquinho de como que esse modelo agrega e que forma que isso assume também até um compromisso socioambiental. Como é que o Sicredi enxerga e impacta mesmo as comunidades em que ele atua? Você falou de muitas cidades, né, de muitos locais, todos os estados do Brasil. Como é que você vê essa importância que o cooperativismo e o Sicredi têm? Eu sempre comento que é um modelo mágico, assim, porque é um modelo em que, pela união das pessoas, as pessoas se somam em torno de um propósito, né? Então, elas se unem para montar uma cooperativa e essa cooperativa tem uma determinada razão de ser que atende, obviamente, à necessidade do seu sócio. Esse é o modelo cooperativista. O Sicredi é uma das importantes cooperativas do país dedicada ao setor financeiro. E qual é a magia aqui, né? As pessoas se unem, só pensando em termos de modelo técnico, assim, se a gente olhar, elas se unem, colocam o seu capital, juntam os seus recursos para estruturarem uma empresa. E aí, todo ano, essa empresa trabalha, atende os sócios, às vezes ela tem algum tipo de sobra, algum tipo de resultado, diferentemente de um modelo usual de uma instituição financeira tradicional, ela redistribui esses resultados para os seus sócios. Então, só para você ter uma ideia de um número, no fechamento de 2024, que a gente acabou de encerrar, o Sicredi como um todo, a soma das suas cooperativas no Brasil, distribuiu em torno de 1,3 bilhões só em juros ao capital para os seus associados. Cada um vai lá e investe, às vezes R$20, R$200, R$1.000, significa que ele recebeu para os seus R$1.000 uma remuneração sobre o seu capital, baseada no resultado e no crescimento da própria cooperativa. E essa remuneração, a gente teve uma primeira parcela que é os juros, daqui a pouco a gente vai ter a disposição de sobras, que esse resultado também pode ir para a conta ou para o próprio capital do associado. Se você pensar só nesse número, tipicamente se ele vai para a conta do associado que está aqui em Cascavel, por exemplo, o associado vai utilizar esse recurso circula na região. A gente sempre comenta isso, que as cooperativas permitem que o recurso circule e fortaleça as regiões. Ao longo do tempo a gente fez alguns estudos, vou citar só um deles, a gente chamou de benefícios econômicos do cooperativismo. Tem um número super bacana que diz que todo município pequeno lá, todo município
do Brasil que tem uma cooperativa. Você olhando há 10, 15 anos atrás, 20, quando ela foi fundada, quando você olha a diferença no número de empresas e de empreendedores naquela região, tipicamente ela é 15,4% superior a de uma região que não tem uma cooperativa. Eu não estou falando nem de Sicredi exclusivamente, estou dizendo de ter uma cooperativa de crédito presente. Então a gente já fez vários estudos nesse sentido e a gente consegue comprovar que é um modelo que impulsiona, que permite na economia, por ser muito mais pulverizado e estar ali presente no local, entender as necessidades de uma região, ele é muito forte, obviamente, em gerar soluções, produtos, tudo que é necessário e, obviamente, contribuir para o desenvolvimento econômico. É nisso que a gente acredita, é isso que a gente faz todos os dias. E que faz muita diferença, né? Para todo mundo, especialmente nesse caso a gente está falando do produtor rural. Sei que você tem muita coisa para fazer aqui na feira, não vou te segurar muito mais, só queria que você deixasse uma mensagem para o produtor que vai, de repente, visitar aqui o show rural, para que venha até o estande do Sicredi e que saia daqui, de repente, até com um bom negócio. Perfeito. Eu queria convidar todos para passarem aqui, não percam a oportunidade, né, de visitar a feira. É uma feira bonita, eu sempre comento isso, uma feira muito organizada, uma das melhores do Brasil, sem dúvida, cheia de inovação, cheia de soluções para você, produtor, né, poder aqui conhecer e tomar as suas decisões. E aí não deixe de passar aqui no Sicredi, tomar um café conosco, que a gente pode apoiar na sua decisão, oferecendo soluções, produtos, tudo que for necessário e sob medida para você. Então, baita oportunidade, não deixe de vir. Obrigado, Gustavo, por você compartilhar as informações, conversar aqui com a gente. Reforço o convite que o Gustavo fez, você que está passando aqui pelo show rural, não deixe de visitar o estande do Sicredi para conversar, trocar ideia, compartilhar experiências. E se por acaso você não estiver aqui no show rural, não se preocupe, o Sicredi está presente em todos os estados do Brasil, no Distrito Federal. É só você então procurar a agência mais próxima de você ou então entrar em contato através dos canais do Sicredi. A edição desse episódio vai ficando por aqui, mas a gente volta a qualquer momento com mais uma edição do O Agro Conta. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.